direcionada, lançada por meio da palavra de Deus, você permita de que ela seja plantada aí, para que venha gerar frutos, para que você venha ser lapidado, para que você venha ser forjado, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a obreira Letícia, amém? A estar me ajudando em oração pela vida da irmã. Se coloque sobre os seus pés, igreja, em nome de Jesus. Estenda suas mãos ao altar do Senhor e ore conosco nesse momento. Apresente a vida da Bruna, apresente a família da Bruna, apresente em nome de Jesus o ministério que ela tem honrado no altar do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Só os mãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar pela vida da irmã. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor amado, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Jesus, em teu santo nome. Senhor, que o seu nome seja engrandecido, Senhor, nesse altar, Senhor. Pai amado Deus, nós te damos graça por tudo que tens feito, por tudo que has de fazer, Senhor. Pai amado, nessa noite, Jesus, eu te agradeço, Jesus, pela vida, Senhor, Jesus, da minha irmã Bruna, Senhor. Pai, usa ela, Jesus, poderosamente, Senhor, para tocar, Senhor, para transbordar, Senhor, na vida de cada um que aqui se encontra, Senhor. A tua palavra, porque ela edifica, ela transforma, ela liberta, Jesus. Pai amado Deus, visita, Jesus, o lar dela, Senhor. Os sonhos, os projetos, Senhor. Pai, que tudo, Pai, que ela venha colocar as mãos, Senhor, ela venha prosperar, Senhor. Pai, que ela venha, Senhor Jesus, testemunhar, Jesus, neste altar, as tuas bênçãos, a tua misericórdia, Senhor. Pai amado, tu és poderoso, Senhor, e eu creio, Senhor, que o Senhor luta, Senhor Jesus, as nossas guerras, Senhor, e em ti, Deus, somos mais que vitoriosos. Pai amado, o inimigo, Deus, ele tem perdido, Senhor. Pai amado, ele tem perdido mais um. Pai amado, e a tua filha, Deus, ela é vitoriosa em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e nós te damos graça, Senhor, pela vida dela, Senhor. Pai amado, Deus, usa ela poderosamente, porque ela é templo, Jesus, do teu Espírito, Senhor. Pai amado, Deus, nós te agradecemos por tudo, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. É motivo de muita alegria estar aqui cumprindo mais uma vez o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Glória a Deus por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já falou, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu não sei você, mas o meu coração, ele já está muito alegre com a porção que o Senhor já derramou nessa noite, mas eu creio que Ele vai falar um pouco mais ao meu, ao seu coração. Então que você se mantenha conectado, não sobre aquilo que a Bruna vai falar, mas sobre aquilo que o céu vai dizer. Existe aqui uma atmosfera de glória, existe aqui céus abertos. E eu creio em nome de Jesus que nós sairemos daqui, irmãos, renovados. Porque o Senhor, Ele já está fazendo uma coisa nova. O Senhor já está fazendo uma coisa nova. Em nome de Jesus. Amém? Bom, se eu puder dar um tema para essa pregação, eu falei para Lê, Lê, como a sua oportunidade, como aquilo que você derramou veio de encontro àquilo que o Senhor confiou no meu coração. E o tema dessa ministração não é para a morte, é para a glória de Deus. Irmãos, não é para a morte, é para a glória de Deus. João 11:4 diz assim: Amém? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, essa passagem ela é bem conhecida, é um milagre bem conhecido, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Essa passagem ela é bem conhecida, ela é bem marcada por um grande milagre.
E a Bíblia conta que Maria, Marta e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. E quando a gente fala, né, de amigos de Jesus, a gente fala de intimidade. A gente fala de alguém que era perto de Jesus, alguém que era próximo a Ele. Não era alguém distante, não era alguém que ouviu falar de Jesus, não. Eles se assentaram à mesa. Então eles eram próximos. Mas o fato, irmãos, deles serem amigos de Jesus, não isentou, não poupou deles passarem pelo dia mau. O dia mau chegou até eles. O fato de Marta e Maria ser próxima de Jesus não impediu que elas vivessem o luto. O fato de Lázaro ser alguém que Jesus tanto amava não impediu dele passar pela morte. E eu quero te dizer que o fato de nós sermos íntimos de Jesus, eu não sei qual que é o seu nível de intimidade com Ele, mas o fato de nós sermos pessoas íntimas, o fato de nós termos vida de oração, o fato de estarmos aqui hoje, o fato de termos um coração bom, o fato de nós representarmos o reino, isso não nos impede, irmãos, de passarmos pelo dia mau. Nós não estamos isentos de passar pela adversidade. Nós não estamos isentos de passar pelas guerras. Não, irmãos, no mundo nós teremos sim aflição. Mas a diferença é que quando nós passamos com Jesus, o final da história é muito diferente. Quando a gente olha para a história de Lázaro, a gente vê que de fato a intimidade, a amizade não isentou deles passarem o dia mal. Mas o fato deles serem amigos de Jesus fizeram com que eles vivessem a totalidade. O fato deles serem amigos de Jesus fizeram com que eles provassem da grandeza, do poder, do senhorio de Deus. Então eu quero te dizer que a sua intimidade, ela não vai te poupar do dia mal, mas a sua intimidade vai te levar a viver a promessa. A sua intimidade vai fazer você triunfar sobre o caos. A sua intimidade vai fazer com que, por pior que seja o seu deserto, você não morra no deserto, mas você viva algo para a glória de Deus. Eu quero te dizer que a tua intimidade não vai te isentar do diagnóstico, a sua intimidade não vai te isentar de algumas percas. Eu quero te dizer que a tua intimidade não vai te isentar de algumas portas serem fechadas. Sobretudo, a tua intimidade vai te fazer provar da glória de Deus. Porque foi isso, irmãos, que eles provaram. Foi isso que eles viram. Foi isso que eles testemunharam. Então, em nome de Jesus, alegra o teu coração, se anima no Senhor, porque por pior que seja o processo que você está passando, não é para a morte, é para a glória de Deus. O processo que nós estamos passando, irmãos, ele faz parte do propósito do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor, ele nunca foi pego de surpresa em uma guerra que nós enfrentamos. Quando Jesus, ele sabe da morte de Lázaro, aquilo não era uma surpresa para ele. Ele sabia, irmãos. O deserto que você está passando, o cenário difícil que você está passando, nunca foi uma surpresa. Porque Deus, ele sempre chega antes. Ele chega antes do diagnóstico médico. Ele chega antes da porta que se fecha. Ele chega antes da pressão do inferno tentando te paralisar. Ele sempre chega antes. Ele não é pego de surpresa. Eu e você, nós somos. O nosso Deus não. Então eu quero te dizer que o que você está passando exatamente agora, eu não sei, irmãos, qual o nível de guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei o que tem te angustiado. Eu não sei o que tem te feito levantar pelas madrugadas e clamar ao céu por uma resposta. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que isso faz parte do propósito. Faz parte. Porque, irmãos, a enfermidade fez parte do propósito. A morte, ela fez parte do propósito. Então faz parte do que Deus já está fazendo em você. Faz parte daquilo que Ele já está gerando em você. Faz parte, irmãos. Não se desespere. O Senhor, Ele não perdeu o controle. Ele nunca perde o controle, irmãos. Ele nunca perde o controle. Quando eu olho para aquela passagem dos discípulos na tempestade, Jesus, ele fala para os discípulos: nós vamos para o outro lado.
Ele não fala assim, a gente vai para o outro lado se não existir uma tempestade. A gente vai para o outro lado se o mar não tiver bravio. Não, irmãos, ele declara, nós vamos para o outro lado. Então, eu quero te dizer que com tempestade, sem tempestade, com problema ou sem problema, se você permanecer em Deus, você vai chegar do outro lado. Você vai viver a totalidade da promessa. Você vai gerar um testemunho. Em nome de Jesus. Eu separei aqui algumas chaves que o Senhor falou no meu coração acerca dessa passagem. E a primeira é: o silêncio de Deus não significa ausência. João 11:6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Quando Lázaro, irmãos, ele está doente, as irmãs, elas pedem para avisar Jesus. E quando elas avisam, elas só não avisam no sentido de dar um comunicado. Não. Elas avisam com uma certeza no coração delas. Eu vou avisar porque certamente ele vai vir curar meu irmão. Eu tenho certeza, irmãos, que isso passou no coração delas. Não era só um recado, não era só uma informação. Eu creio que dentro delas, elas tinham essa certeza. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração, porque nós somos assim. Quando a gente dobra o joelho e a gente fala para o Senhor, a gente apresenta Ele a uma causa, eu não estou só informando a Jesus, não, eu estou falando, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Se o Senhor chegar aqui, esse cenário vai mudar. Se o Senhor chegar aqui, essa tempestade vai cessar. Irmãos, quando nós falamos com Jesus, nós não estamos só comunicando, nós estamos pedindo socorro. E foi isso que elas fizeram. Pelo nível de intimidade, elas pensaram, nós vamos avisar porque certamente o Senhor vai chegar e o Senhor vai curar. Mas diferente do que elas planejaram, Jesus não chega. Não no tempo delas. Ele fica mais 2 dias onde ele estava. E muitas vezes, irmãos, a gente é assim. Quando eu falo a gente, eu me coloco também. Nós oramos uma vez, nós jejuamos uma vez e a gente tem uma certeza, Jesus, ele vai chegar. Ele vai chegar amanhã. Mas aí, irmão, chega o outro dia e Jesus não chegou ainda. Aí passa 2 horas, o Senhor não chegou ainda. Aí passa outra semana, o Senhor não chegou ainda. Irmãos, o Senhor, ele não se dobra às nossas urgências. O Senhor, ele se move por propósito. O Senhor, ele não se move, irmãos, por aquilo que nós sentimos. Não, irmãos, ele tem um propósito e ele cumpre o propósito. O Senhor não foi curar Lázaro porque ele não queria, porque ele não podia. Não, irmãos, ele podia até fazer com que Lázaro nem sequer ficasse doente. Mas isso me mostra que de fato o Senhor, ele se move por propósito. E o propósito que ele tem sobre a mim e sobre a sua vida, irmãos, vai acontecer. Nós temos urgência. Marta e Maria tinham uma urgência. Qual que era a urgência? Curar Lázaro. Mas isso não moveu o Senhor. Não, irmãos, não, porque o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Mas perceba que o fato de Jesus não ter chegado no tempo delas, não foi porque ele estava perdido. Não, irmãos, ele sabia o que ia acontecer. Eu quero te dizer, o Senhor sabe como vai finalizar essa história. O Senhor sabe como que você vai chegar do outro lado. Porque, irmãos, o Deus que estava conosco ontem, hoje, ele passeia na eternidade. Ele está no nosso futuro. Ele sabe como tudo vai se findar. Ele não é pego de surpresa. Não, irmãos, ele não é. Talvez Marta e Maria, talvez não, certeza, elas se desesperaram. Elas viram, a gente lê Lázaro ficou doente, mas eu imagino Lázaro gemendo de dor. Eu imagino aquela angústia, aquela aflição delas não poder fazer nada. Porque, irmãos, quando a gente clama ao Senhor é porque as nossas mãos já não podem mais fazer nada. Então, quando elas mandaram o recado para Jesus, não foi só um recado, mas foi dizendo, Jesus, chega, porque nós não podemos mais fazer nada. Lázaro está muito doente. E assim também é nas nossas vidas. Mas, irmãos, em nome de Jesus, acalma e aquieta o teu coração, porque há um propósito. Há um propósito e o propósito vai ser cumprido. Irmãos, elas poderiam ter vivido sim o milagre da cura. Elas poderiam. Mas o que elas viveram foi algo muito maior, irmãos. Muito maior. O Senhor pode chegar agora e Ele pode sim suprir a sua urgência. Ele pode, claro que Ele pode.
Mas, irmão, se você esperar no Senhor, como o nosso pastor pregou aqui quinta-feira, se você esperar no Senhor, irmão, se você esperar, se você aquietar o teu coração, se você colocar o teu coração nele, você não vai viver só a tua urgência, você vai viver um propósito. Então, em nome de Jesus, alinha o teu coração com o do Senhor, caminha na agenda de Deus, ajusta a sua visão, tenha uma visão espiritual, não olhe só aquilo que te cerca, não, irmãos, peça ao Senhor, me faça enxergar além, Deus, me faça enxergar além, em nome de Jesus. Irmãos, tempo para o Senhor é ferramenta de trabalho. Tempo para o Senhor é ferramenta de trabalho. Talvez o tempo que se espera para mim, para você, a gente fala, Deus, o tempo está passando, é tempo perdido. Deus fala, não, não é tempo perdido. É ferramenta de trabalho. Confia naquilo que o Senhor, irmãos, Ele já está fazendo. Romanos 8:28 diz, sabemos que Deus age e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, coopera para o seu bem. O tempo da espera está cooperando. Irmãos, a porta que se fechou está cooperando. Nós sabemos como que a história de Lázaro termina. E a gente sabe que o fato de Jesus ficar 2 dias onde ele estava cooperou. Então eu quero que hoje você olhe para o seu cenário, assim como eu olho para o meu, e declare, está cooperando para o meu bem. Está cooperando, eu não sei qual que é o teu cenário, mas eu quero declarar em nome de Jesus, está cooperando para o seu bem. O Senhor, Ele não desperdiça dor, o Senhor não desperdiça tempo, o Senhor, Ele é estratégico, irmãos, o Senhor, Ele é intencional. Quando a gente olha para a Bíblia, tudo que o Senhor faz, Ele não faz por fazer, não, irmãos, Ele faz com propósito, Ele faz com intenção. Então na sua vida, irmãos, não é diferente, na minha vida não é diferente. O aparente atraso de Deus não é descuido, irmãos, é estratégia. É estratégia. Eu não sei qual tempo que você está esperando, mas é estratégia. Confia naquilo que o Senhor está fazendo. Confia naquilo que Ele já começou. Como que nós temos reagido, irmãos, diante do silêncio de Deus? Temos nos desesperado? Temos tentado fazer do nosso jeito? Temos tentado achar uma rota de fuga? Ou temos esperado no Senhor? O Senhor falou isso quinta e Ele está falando hoje de novo. Espere em mim. Espere em mim. Espere no que eu estou fazendo. Espere em mim. Irmãos, o Senhor, Ele traz como resposta ao meu e ao seu coração. Espere nele. Não tente entender, mas espere nele. Em nome de Jesus. O silêncio de Deus, irmãos, ele é uma sala de espera. O que eu tenho feito nessa sala de espera? Quem que eu sou na sala de espera enquanto Deus, ele está movendo? Quem eu sou? Eu sou a que murmura, eu sou a que desiste, eu sou a que retrocede, eu sou a que vou para o plano B, ou eu sou a que espero nele, ou eu sou a que confio nele? Irmãos, quem que nós somos na sala de espera? Quem que nós somos na sala de espera enquanto o milagre está sendo gerado? Quem que nós somos na sala de espera enquanto o propósito está sendo gerado? Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo falou comigo, Bruna, quem que você está sendo? Irmãos, quem que nós estamos sendo? Se analise, se avalie em nome de Jesus. Dependa do Senhor. O silêncio, irmãos, é o preparo. Ele está preparando. Mas enquanto estamos na sala de espera, irmãos, a gente pode ser reprovado. A gente pode ser reprovado. Porque na sala de espera, o Senhor, Ele está nos observando. E o céu, Ele sempre vai reagir, irmãos, a uma ação nossa. Como que nós temos agido diante do tempo da espera? Haja alinhado ao céu, irmãos. Haja alinhado ao céu. Se mova alinhado ao céu. Você verá o que Deus vai fazer. Nós veremos, irmãos, nós contemplaremos, nós apalparemos o que Deus vai fazer.
Permaneça na sala de espera de Deus, adorando, glorificando, jejuando. Eu já falei aqui outras vezes, as nossas orações, elas são memoriais para Deus. Talvez você pode falar: Deus, mas eu já orei tanto. Ore mais, mas espere nele. Deus, mas eu já jejuei tanto. Jejue mais, mas espere nele. Deus, mas eu já derramei tanta lágrima. Derrame mais, mas espere nele. Deus, mas eu já fiz tanto propósito. Faça mais um, mas espere nele. Deus, mas eu já obedeci tanto. Obedeça mais, mas espere nele. Deus, mas eu já renunciei tanto. Continue renunciando, mas espere nele. Não negocie. Não ache rota de fuga, irmãos. Deus, Ele não tem rota de fuga, não, irmãos. Deus, Ele tem honra para aqueles que esperam nele. Então espere nele. Espere nele. Porque não é para a morte, é para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue na sala de espera. O de repente de Deus, ele chega, irmãos. O de repente de Deus, ele chega num dia mais improvável que você possa imaginar. O socorro de Deus, ele chega na hora mais improvável que você pode pensar. Não subestime o que Deus pode fazer, irmãos. Não diminua o poder e a grandeza de Deus. Não diminua o que Deus pode fazer de uma hora para outra. Não diminua o que Deus pode fazer amanhã. Se Jesus venceu a morte, irmãos, o que é esse problema para Deus? Se Jesus ele venceu a morte, o que é mais impossível de se vencer, o que é o meu gigante e o teu gigante para ele? Irmãos, não é nada. Não é nada, irmãos. Eu vou falar aquilo que eu sempre falo. Deus, ele não perde batalha, irmãos. Não tem uma batalha da Bíblia que eu vi, o nosso Deus, ele perdeu. Por que ele perderia a nossa? Espere nele. Josafá, ele está diante de uma grande batalha. Um grande exército. Josafá, ele olha para o Senhor, ele fala: Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Então, às vezes na sala de espera, irmãos, nós temos que fazer isso. Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Deus, eu não sei para onde ir. Deus, eu não sei como resolver essa situação, mas Deus, eu espero em Ti. E Josafá, ele espera no Senhor. E a estratégia que Deus dá para Josafá é cantar, se posicionar e cantar. E a Bíblia fala que nenhum inimigo sobreviveu. Nenhum, porque, irmãos, o nosso Deus, ele não perde. Então fique aonde ele mandou você ficar. Fique do jeito que ele mandou você ficar. Se posicione da maneira que ele mandou você se posicionar. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Segunda chave, não limite o poder de Deus. João 11:21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, ela cria no que Jesus poderia fazer. Ela cria. Ela tinha certeza que ele poderia curar. Mas como aconteceu diferente do que ela imaginava, o coração dela já achou talvez em algum momento que fosse impossível para que o Senhor pudesse fazer aquilo. Talvez em algum momento ela falou: poxa, Jesus, não que o Senhor não possa fazer, mas curar seria tão mais fácil. Curar seria tão mais óbvio. Curar seria tão mais tranquilo. Mas agora, Jesus, agora deu uma piorada na situação. Agora ficou mais difícil. E Jesus, ele responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fala eu fui, ele fala eu sou. Porque, irmãos, o nosso Senhor, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, irmãos. Ele não muda. O nível do nosso problema não paralisa ele. A dificuldade do nosso problema não paralisa ele, irmãos. Não. Irmãos, as nossas guerras, os nossos gigantes, eles são a oportunidade de vivermos no Senhor o sobrenatural. Eles são a oportunidade de vivermos no Senhor o que nós nunca vivemos. Afinal, só fala de cura quem passou pela enfermidade. Só consegue falar de porta aberta, irmãos, quem viveu a porta fechada. Irmãos, a gente só consegue falar de restauração quem provou a dor da perca. A gente só consegue falar do Deus que honra se em algum momento eu precisei passar pelo
pelo cenário da humilhação. A história de Lázaro só é possível a gente contar porque a morte foi necessária. Então, irmãos, não limite o que Deus ele pode fazer. E eu quero te dizer que aquilo que Deus ele pode fazer, aquilo que Deus vai fazer, não cabe, irmãos, na nossa lógica humana. A gente vai tentar entender, a gente vai tentar chegar a uma conclusão, irmãos, e nós não vamos chegar, porque não cabe na nossa lógica humana. Irmãos, milagre não se explica, milagre se vive. Não dá pra gente explicar, não dá pra gente entender. Se a gente for parar para analisar, irmãos, a gente vai ficar doido e não vai entender. Quando a gente olha para a Bíblia mais uma vez, José, ele tinha uma palavra, José, ele tinha um sonho, ele tinha um palácio, ele tinha um governo. Quem diria que Deus ia permitir ele passar pela cisterna, pela prisão, ser caluniado, ser vendido, irmãos? A conta não fecha. A conta não fecha. Como que alguém tem uma promessa tão grande, uma palavra tão grande, e de uma hora para outra se vê numa cisterna? Mas quando a gente olha a história de José, por várias vezes a Bíblia fala, Deus estava com José. Deus estava com José. Então eu quero te dizer que o que você está vivendo, Deus está com você. A promessa, irmãos, ela nunca vai fechar com a nossa realidade. Nunca, irmãos, nunca vai fechar com a nossa realidade. Quem aqui já recebeu uma palavra, uma promessa, irmãos, e passa alguns meses, o cenário muda, vira de ponta cabeça, e você fala, Deus, mas e a promessa? Deus, mas e a palavra que eu recebi esse ano? Deus, mas e aquilo que o Senhor falou comigo? A gente se questiona, irmãos. A gente se questiona, porque a gente quer que os planos de Deus caibam na nossa lógica humana. A gente quer que para Deus, quer dizer, a vida que a gente vive com Deus é 2 e 2 é 4. E a matemática de Deus, como o nosso pastor fala, não é a mesma que a nossa. Ele faz diferente, irmãos, ele age diferente. Ele faz de um jeito para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão dele, como fala lá em Isaías. Irmãos, é para que todos vejam que foi ele. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um cego enxergar, um paralítico andar, a estéril ser mãe de filhos. A gente olha para José e vê ele da cisterna virar um governador, irmãos. Não tem como olhar e dizer, não foi Deus. E na nossa vida não é diferente, irmãos. O que ele está fazendo em mim e você é para que todos vejam e saibam de fato, foi Deus. Foi Deus, foi a mão de Deus. Foi o poder de Deus, foi a glória de Deus. Então persevera, irmãos, continua nessa caminhada. Gerar um testemunho, irmãos, dói. Gerar um testemunho dói muito. A gente fala muito, Deus, eu quero gerar um testemunho. Eu já orei algumas vezes assim, algumas não, muitas. Deus, eu quero gerar um testemunho. Deus, eu quero gerar testemunho. Deus, eu quero contar testemunho. E às vezes a gente acha que a gente vai dormir e acordar com testemunho na boca. Não, irmãos, não é assim. A caminhada com Cristo, irmãos, não é Disneylândia, não. Vai ter choro, irmãos, vai ter lágrima. Vai ter testemunho, vai. Mas antes disso a gente vai sim chorar e sofrer, irmãos. É bíblico, no mundo tereis aflições. A gente vai passar, irmãos, faz parte do propósito, faz parte da promessa. A gente vai contar testemunho. Mas antes de contar o testemunho, eu vou ter que suportar o processo, irmãos. Isso é fato. Isso é óbvio. Então gerar testemunho dói. Mas se você continuar, irmãos, você não vai só gerar. Você vai ver vida no seu testemunho. Você vai apalpar. Os teus olhos humanos vão ver. Então não desista. Não desista, declare, eu vou viver a realidade no céu na minha vida. Eu vou viver a realidade no céu na minha família. Eu vou viver a realidade no céu no meu trabalho. Eu vou viver a realidade no céu no meu ministério. Eu vou viver a realidade do céu por onde eu passar. Deus, hoje eu não posso apalpar, mas eu declaro que eu vou viver. Eu vou testemunhar. O Senhor não chegou na minha hora, não tem problema. O Senhor continua sendo o Deus que faz, que
nosso Deus. Às vezes a gente consegue maximizar o nosso problema e, sem ser de maneira intencional, diminuir o poder do nosso Deus. E hoje o seu fala, faz ao contrário, maximiza o poder do Senhor, maximiza a grandeza dEle, maximiza em nome de Jesus aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Maximiza o poder do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Eu não estou aqui romantizando a dor, irmãos. Não, eu não estou. Eu sei o que é doer, irmãos. Mas eu quero te dizer que a dor não é ausência de Deus. A dor nunca vai ser ausência dele. Nunca. A morte, a enfermidade, nunca foi ausência dele. O processo que você está passando agora não é ausência dele. Veja como uma oportunidade. Veja como uma oportunidade. Deus, esse cenário é a oportunidade perfeita de eu viver o milagre. Deus, esse cenário é a oportunidade perfeita do meu caráter ser moldado. Deus, esse é o cenário perfeito da minha estrutura ser forjada. Deus, esse é o cenário perfeito de eu criar raízes profundas. Deus, esse é o cenário perfeito do meu coração estar alinhado com o céu. Deus, esse é o cenário perfeito de eu ser mais crente do que um dia fui. Irmãos, em nome de Jesus, mude a tua visão, mude a tua perspectiva. Comece a enxergar na ótica de Deus. Se você continuar olhando na tua ótica humana, irmãos, de fato você vai se entristecer, você vai se prostrar, você vai ficar paralisado. Mas se você olhar, irmãos, na ótica do céu, se você olhar na ótica de Deus, se você olhar na perspectiva do céu, irmãos, em nome de Jesus, a pressão que vem sobre a tua vida, você devolve ela, você aguenta, você persevera, irmãos. Em nome de Jesus, não aborte aquilo que Deus está fazendo só porque as dores estão se intensificando. Não, irmãos, vai até o fim, resista. Eu contei isso outro dia, não sei se foi aqui, se foi comentando com alguém. Eu estava assistindo um vídeo no TikTok de uma doula, era um parto mesmo. E ali a grávida, ela falava pra doula assim: eu não aguento mais, eu quero ir pra cesárea, pra mim já deu, eu não aguento, pra mim isso daqui é o fim. E a doula olhou pra ela e falou assim, não lembro o nome da moça, ela falou assim: você já suportou mais de 10 contrações e você disse em todas elas que você não aguentaria. Já se passaram 10 contrações, em todas elas você disse: eu quero ir para cesárea. E você já suportou 10 contrações. E ela disse para a moça assim: eu não vou mentir para você, daqui para o final vai piorar, vai ficar mais difícil, vai se afunilar, mas é porque você está muito perto de romper, você está muito perto do final, então suporta. E sabe o que ela disse no final para a moça? E eu quero te dar outra notícia: não tem plano B. No nível que você chegou, agora você vai ter que sustentar e ir até o final. Irmãos, Deus bradou tanto no meu coração, e Ele disse: Bruna, não tem plano B. Resiste, vai até o final. E Deus, Ele fala para mim, para você: resiste e vai até o final. Suporte as dores de parto, suporte as dores de parto e vai até o final. Rompa, não tem plano B. Se você ir para o plano B, você vai abortar o que Deus está fazendo. Então não aborte, se posicione e fala: Deus, eu vou ir até o final. Deus, eu vou permanecer. Deus, eu não vou abortar. Deus, eu vou continuar. Em nome de Jesus. Suporte as dores de parto, irmão. Suporte, vai valer a pena. Eu não sou mãe ainda, mas quem é fala que quando a criança nasce, a dor some. É mais ou menos isso. Suporte, a dor vai ser cessada. A dor vai ser cessada. Você pode estar andando agora e semeando lágrimas, mas você vai voltar com frutos de alegria. Você vai voltar com cânticos de alegria. Então suporte nele, espere nele. Ele sabe o que ele está fazendo. Irmãos, eu estava lendo, até falei com a Aline esses dias sobre Pedro,
quando ele estava preso. Pedro, ele estava preso e do outro lado a igreja orava. Mas, irmãos, quando a igreja orava, a igreja não tinha sinal do que Deus ia fazer. A igreja não via, eles só estavam orando. E muitas vezes, irmãos, a gente ora e a gente não vê nada aos nossos olhos. A gente não vê, irmãos, os nossos olhos humanos, ele não vê. Mas o céu está em movimento. A igreja ora de um lado e do outro lado Deus manda um anjo para soltar Pedro. Você não pode estar vendo nada, mas o céu está em movimento. O céu está em movimento, irmãos. Não deixe de acreditar. O céu, ele está em movimento. E ali o que Deus fez com Pedro foi algo tão sobrenatural que quando Pedro chega, as pessoas acham até que é um fantasma. As pessoas não acreditam que é ele, de tamanho que é um milagre. E é isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Persevere, continue, não desista, não aborte, não retroceda, não queira ir para o plano B. O céu está em movimento. Você pode não estar vendo nada, mas o céu, ele está em movimento. Terceira chave. Jesus se importa com a nossa dor. João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Antes de ressuscitar Lázaro, irmão, Jesus, ele chora. E ele sabia que ele ia trazer Lázaro de volta. Ele sabia. Ele sabia que no final tudo ia dar certo. Ele sabia. Mas ainda assim, irmãos, ele chorou. Isso falou muito ao meu coração, porque às vezes a gente acha que, apesar da gente conhecer o caráter de Deus, a gente pregar, a gente falar, a gente declarar, a gente pregar aqui, quando o dia mal chega, irmãos, a gente acha que Deus, ele está tão distante. A gente acha que o Senhor, ele está de olhos fechados, de ouvidos tapados para nós. Essa sensação que nós temos. Mas, irmãos, o Senhor, ele se compadece da nossa dor. A sua dor, ela não é qualquer coisa para o Senhor. Não, irmãos. Quando a gente está no nosso quarto fechado, quem nunca entrou num quarto fechado, irmãos, e não tinha ali palavras e as lágrimas caíam. Nesse dia ele estava. Nesse dia ele sentiu. No dia que você apenas olhou para o céu e disse: Deus, eu não sei nem o que te falar, Jesus. Tamanha dor, tamanha aflição que era o teu coração. Ele sente, irmãos. Ele sente, ele está quando ninguém está. Ele estende a mão quando ninguém estende. Ele sente a tua dor, ele sente a minha dor. Ele sentiu, irmãos, aquela dor. Às vezes, irmãos, a gente vai passar por cenários e a gente vai ter esse sentimento. Eu não sei se hoje o seu nível de guerra, ele traz para você esse sentimento de que Jesus não se importa, de que você não é importante, de que a sua dor não move o coração de Deus, de que para Ele tanto faz. Irmãos, é mentira. Não, Ele se importa sim com você. Ele se importa sim com a sua dor. O choro de Jesus aqui revela o amor dEle, a humanidade dEle. E na minha e na sua vida não é diferente. Irmãos, acaso alguém que deu a vida por mim, por você, não se importa com a nossa dor? Acaso alguém que sofreu e pagou preço de morte não se importa comigo e com você? Não, irmãos, Ele se importa nos mínimos detalhes. Ele se importa com coisas que talvez eu e você, a gente não se importa. Eu já vivi coisas em Deus que o Senhor fez, que eu falei: Deus, eu nem pensei nisso. Eu nem pensei, eu nem planejei. Então, irmão, sim, Ele se importa com você. A cada lágrima sua, a cada dia que você fala: Deus, eu não tenho força, eu não tenho estrutura. Ele se importa, irmãos, Ele está. Ele está, irmãos. Ele está com você. Ele sente a tua dor. Mesmo sendo Deus, Ele se envolve com a nossa humanidade. Na sua vida não é diferente. Então, se talvez dentro de você, irmãos, veio algum sentimento de que Deus não está nem aí para mim, é mentira de Satanás, porque Ele está sim. Ele se importa sim. Você é filho amado, você é filha amada. Você faz parte do sacerdócio real. Você nunca foi e nunca vai ser qualquer um para Deus. Irmãos, o nosso problema é que a gente não consegue se ver como Deus, Ele nos vê. A gente não consegue nos enxergar como Ele nos enxerga. Ele nos vê como alguém que Ele nos ama tanto, mas às vezes a gente não se vê assim. Ele olha para mim, para você com tanta importância, com tanto zelo, mas às vezes, irmão,
irmãos, a nossa identidade, ela é tão deturpada que a gente não se vê assim. Ei, irmãos, você não é só servo, você é filho. Você é filho, você é filha. Em nome de Jesus, não deixe que o diabo ele venha deturpar os teus pensamentos. Não deixe que o diabo ele venha ludibriar a tua mente, não. Quando vier esse sentimento, declare: eu sou filha amada, eu sou filho amado. Ele se importa sim comigo, ele se importa com as minhas feridas. Em nome de Jesus. Em cada lágrima, o Senhor se comove. O Senhor recolhe para Ele. Tem um hino que fala que as lágrimas estão regando o solo daquilo que Deus ele vai fazer. Não me lembro muito bem, mas é algo assim o hino. As suas lágrimas, elas estão regando o solo daquilo que Deus ele vai fazer, daquilo que Ele já está fazendo. Continue, irmãos, persevere. Quarta, coopere com o milagre. João 11:39 diz: tirem a pedra, disse Ele. Irmãos, Ele poderia fazer tudo sozinho. Jesus, Ele poderia fazer tudo, ressuscitar, Ele poderia tirar a pedra. Mas quando eu li essa parte, o Senhor falou no meu coração: irmãos, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que requer um posicionamento nosso, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E quando eu falo que nós precisamos fazer, não é fazer de qualquer jeito. Não é meter os pés pelas mãos e fazer aquilo que eu acho que é fácil, aquilo que eu acho que é favorável, aquilo que a minha carne diz. Não, irmãos, não é isso. Perceba que quem pediu para tirar a pedra foi Ele. Então, quando eu falo fazer o que é para nós fazermos, é fazer alinhado com Ele. É fazer de acordo com a vontade dEle. É fazer debaixo da visão dEle. É fazer conforme a direção dEle. É fazer conforme a estratégia dEle. Mas, irmãos, nós precisamos nos movimentar. Esperar em Deus, irmãos, não é cruzar o braço e deixar que tudo aconteça, não. Esperar em Deus é se mover de acordo com Ele. Então, se Ele mandar eu ir, eu vou. Se Ele mandar eu ficar, eu fico. Se Ele mandar eu falar, eu falo. Mas se Ele mandar eu me silenciar, eu me silencio. Se mover de acordo com Deus é, se Ele pedir para eu ir para algum lugar, eu vou. Mas se Ele falar, não vai, ainda que a porta seja maravilhosa, eu não vou. Mas o que o céu está dizendo é, nós precisamos fazer aquilo que é para nós fazermos. A gente não pode, irmãos, pegar a nossa responsabilidade e colocar na conta de Deus. Não, irmãos, nós temos coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E às vezes o problema, irmãos, é que a gente quer que as coisas simplesmente elas caiam do céu. E não é assim. Ele ressuscitou Lázaro. Ele fez o mais difícil. Maria e Marta e quem estivesse ali não ia poder fazer isso. Mas tirar a pedra não foi Ele. Tirar a pedra, irmãos, não é com a gente. Eu não sei qual que é a sua pedra hoje. Tirar o medo, tirar a incredulidade, ter uma vida de santidade, cabe a mim e a você, irmãos, não cabe ao Senhor. Ter uma vida devocional, ter uma vida que glorifica o nome dEle, não depende do Senhor, depende de mim, de você. Acordar cedo, irmãos, e trabalhar, não depende do Senhor, depende de mim, de você. Irmãos, ter comunhão com as pessoas que estão à nossa volta, não depende do Senhor, depende de mim, de você. Liberar perdão, não depende do Senhor, depende de mim, de você. Ser uma mulher posicionada, depende de mim, de você. Ser um homem de oração, um homem posicionado, depende de você. Então aquilo que é para você fazer, se mova e faça. Em nome de Jesus, se mova alinhado aos céus, irmãos. Deus, Ele falou muito comigo nisso. Bruna, o impossível eu vou fazer, mas o que você está fazendo? Como você tem se movido? Naquele cenário, o que você tem feito? Se mova, irmão, se mova alinhado com o céu. E quando Ele pede para tirar a pedra, Marta, ela responde que já cheira mal, porque já fazia alguns dias. E mais uma vez, a gente quer que
aquilo que Deus faz, a estratégia que Deus dá, ela caiba nos nossos planos. E eu não sei o que você está passando em Deus, volto a dizer, mas irmãos, se Ele te der uma estratégia, se Ele te der uma direção, ainda que não faça sentido, irmãos, obedeça. E o Senhor, Ele não se move, irmãos, aos nossos sentimentos. Eu posso colocar para Deus todos os meus problemas, as minhas angústias, os meus medos. Ele vai falar, ok, vai lá e faça, porque eu me responsabilizo. E nós temos que se mover, irmãos, alinhado com o céu. Irmãos, qual que é a lógica de derrubar um gigante com algumas pedrinhas? Nenhuma. Mas essa foi a direção que o Senhor deu a Davi. E ele conseguiu derrubar o gigante. Então não queira que faça sentido, queira apenas que venha dele. Se ele mandar ficar, fica. Se ele mandar ir, vai. Se ele deu a direção, ele vai dar a provisão. Ele vai se responsabilizar por aquilo que saiu dele. Em nome de Jesus. Já cheirava mal, irmãos. Não tinha como, não tinha possibilidade. Não tinha lógica humana. Não tinha. Mas ele fez. Não é para a morte. Irmãos, é para a glória dele. É para a glória dele. Qual que é a pedra que tem impedido você avançar? Qual que é a pedra que tem impedido você viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida? Qual que é a pedra? O Espírito Santo me fez essa pergunta. Bruna, qual que é a pedra? Olha para dentro de você e seja sincera com você mesmo. Qual que é a pedra? Não precisa você responder para mim. Responda para o Senhor. Tire a pedra, irmãos. O Senhor, Ele nos convida nessa noite a tirar a pedra. Irmãos, eu falo que viver milagre exige coragem. Exige coragem, irmãos. Porque imagina se ninguém tira a pedra. Não que o Senhor precise de alguém para remover a pedra. Não, mas o céu, ele sempre vai reagir a uma ação nossa. Se Deus te pede algo e você não obedece, o que vai acontecer? Ou o que não vai acontecer? Esteja disposto ao céu, irmãos. Esteja disponível ao que Ele quer, ao que Ele pede. Esteja disponível àquilo que Ele está pedindo para você. Entrega, confia, coloca nas minhas mãos. Esteja disponível. Esteja disponível, em nome de Jesus. Milagres exigem fé e ação. O impossível Ele vai fazer, irmãos. Ressuscitar algo na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Abrir a porta, Ele vai fazer. Curar, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para você fazer, tenha ousadia e faça. Se mova. Se movimente, chame a atenção de Deus. Não fique no comodismo. Não fique de braço cruzado. Não, faça o que é para você fazer. Ele te deu autoridade. Ele colocou sobre você unção. Ele colocou sobre você habilidades. No meio da batalha, Ele te habilita. No meio da batalha, Ele te dá o que é necessário, a unção necessária para você guerrear. Então não se amedronte, não, irmãos. Devolva para o inferno a pressão que vem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, faça o que é para você fazer. Não se acovarde. Não, irmão, se mova. O céu, Ele está falando para a gente se mover. Tirar a pedra é dar um passo ao impossível. Talvez as pessoas poderiam falar, mas eu vou tirar a pedra, vai estar fedendo, não vai acontecer nada. Mas foi um passo para o impossível. E talvez você fale, Deus, mas eu vou fazer isso, Deus não tem sentido algum. Eu nem estou sentindo o que é para fazer. E Deus fala, faz, porque é um passo para o impossível. Faz porque é o passo para você viver o que você nunca viveu. Irmãos, a gente quer viver o que nós nunca vivemos, mas não queremos fazer o que nós nunca fizemos. A gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer, irmãos. A gente tem que chamar a atenção de Deus, obedecendo, renunciando, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Deus, eu não estou sentindo nada. Deus, eu não estou sentindo de abraçar aquela irmã, mas se o Senhor mandou, eu vou. Deus, eu não estou sentindo de entrar naquela empresa, mas se o Senhor mandou, eu vou.
Deus, eu não estou sentindo de mandar mensagem, mas o Senhor mandou, eu vou. Deus, eu não estou sentindo de sair daquele lugar, mas o Senhor mandou, eu vou. Obedeça, irmãos. Eu digo que nada do que nós fazemos para o Senhor volta vazio. E não é porque é troca e barganha, mas porque é do caráter dele. A recompensa, irmãos, a recompensa. Quando entramos no quarto e fechamos a porta, há uma recompensa em público. Então nada do que você semear em Deus, irmãos, vai ficar vazio. Não, haverá recompensa. Tire a pedra, remova, em nome de Jesus. João 11:43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, quando o nosso Senhor, Ele lança uma palavra, Ele abre a boca, céus, terra, o nosso inimigo tem que obedecer. Quando o Senhor chama, irmãos, a morte ela obedece. Quando o Senhor Ele fala, irmãos, está falado. O Senhor Ele vai falar por você. O Senhor Ele vai se responsabilizar por você. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Irmãos, eu não sei o que você espera no Senhor, mas eu quero declarar que o Senhor Ele vai chegar. Ele vai chegar nesse cenário. Ele vai chegar nessa impossibilidade. Ele vai chegar, irmãos, no cenário que você se encontra, Ele vai chegar. Aquilo que você olha e você fala: Deus está morto, os meus sonhos estão mortos, Senhor, as minhas promessas estão mortas, Deus, o meu chamado está morto, Deus, os meus sonhos, eles estão frustrados. O Senhor fala: não está frustrado, eu vou chamar, vai ter vida, vai ter milagre, vai acontecer, irmãos, porque quando nós estamos em Deus, aquilo que veio para nos matar, não nos mata. Quando nós estamos em Deus, irmãos, aquilo que veio para nos paralisar, nos faz romper. Quando nós estamos em Deus, irmãos, não é nós que saímos por rota de fuga, não. Quando estamos em Deus, quem tem que voltar por 7 caminhos é o diabo. Quando nós estamos em Deus, irmãos, não somos nós que ficamos frustrados, não somos nós que ficamos envergonhados. Quando nós estamos em Deus, irmãos, quem fica envergonhado e confundido é o nosso adversário. Quando nós estamos em Deus, irmãos, quem tem que bater em retirada é a morte. Então fique em Deus, em nome de Jesus. O milagre, irmãos, ele vai chegar. E o milagre, irmãos, ele não é o fim. O milagre é o início de um novo tempo, uma nova estação sobre a sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus: você vai viver um novo tempo do Senhor. Você viverá, irmãos, eu não sei qual tempo que você espera, mas eu quero te dizer, um novo tempo ele vai chegar. Porque, irmãos, quem espera em Deus não é decepcionado. Não é decepcionado. Acredite, o Senhor, Ele pode te surpreender. Você pode estar pedindo: Deus cura. Deus cura, mas se você esperar, você não vai viver a cura, você vai viver a ressurreição. Você vai viver a nova vida como Lázaro. Então espere, irmãos, ali. O Senhor, Ele faz aquela água virar vinho no casamento. E ali a palavra fala que o primeiro vinho que foi servido era muito bom. E o último vinho não seria tão bom assim, até Jesus chegar na festa. Quando Jesus chega, irmãos, a surpresa. O último vinho que foi servido foi melhor que o primeiro, que já era bom. O que você viveu, você pode falar: Senhor, estava bom. Mas Ele fala: se você esperar em mim, vai ser muito melhor. Se você esperar em mim, um novo tempo, a nova estação vai ser muito melhor. Você vai viver aquilo que os teus olhos não viram ainda. Aquilo que os teus ouvidos não ouviram e também não chegou ao teu coração. Então espere nele. Existe vida. Tem vida para os teus sonhos. Tem vida para as suas promessas. Tem vida para o seu chamado. Tem vida para a sua emoção. Tem vida
vida para o seu casamento, tem vida para a sua família, tem vida para a sua saúde, tem vida para todas as áreas que parece morte a vida. Em nome de Jesus, eu peço que você se coloque sobre os teus pés. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei. Eu não sei o que você chegou aqui, que você falou, Deus, isso daqui está morto. Deus, isso daqui já não tem mais o que fazer. Isso daqui, Senhor, é o fim. Eu não sei. Mas o Ayrton vai cantar um hino agora que fala que existe vida. Irmãos, eu quero que você cante, eu quero que você chame a atenção de Deus e declare, que você traga à sua memória esse cenário que é para você estar morto, e você declare, existe vida, existe vida, existe vida. Deus, eu posso não estar vendo, mas existe vida. Deus, eu posso ver um cenário de caos, de morte, um cenário improvável, impossível, mas Deus, existe vida. Em nome de Jesus, existe vida para as suas promessas, existe vida para os seus propósitos, existe vida. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Suporte o processo em nome de Jesus. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que aqui estão, Senhor, os meus irmãos, Pai. Deus, eu não sei como eles chegaram aqui, Senhor. Eu não sei, Deus, o que aparentemente está morto neles, Pai. Talvez a alegria morreu, Senhor. Talvez os sonhos morreram, Senhor. Talvez as promessas morreram aos olhos dele. Mas, Senhor, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que vai ter vida, Senhor. Vai ter vida, Pai. Vai ter vida, Senhor. Vai ter testemunho, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eles provarão, Senhor, eles verão, Pai. Eles contarão testemunho, Deus, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. E ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. Vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma
chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar e ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí, irmãos. Existe vida. O tempo não limita o que Deus está fazendo. O tempo não limita aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não, não limita. A impossibilidade não limita. A esterilidade não limita. O diagnóstico médico não limita. A porta fechada não limita. Não, irmãos. Ele vai chegar. E Ele vai provar que sempre existiu vida aí. Sempre existiu vida. Que essa palavra seja uma resposta ao teu coração. E que você saia daqui hoje com uma certeza. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Amém? As palmas são para o Senhor. E ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar e ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Você que está aqui nessa noite, pode aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele com alegria. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo morto o Senhor me fez ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Poderosa essa palavra.